E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre gráficos da cinemática. A questão diz o seguinte: analise o gráfico abaixo. Ele representa as posições x em função do tempo t de uma partícula que está em movimento, em relação ao referencial inercial sobre uma trajetória retilínea. A aceleração medida para ela permanece constante durante todo o trecho do movimento. Então, aceleração, constante. Basicamente, o que a questão está falando, então, é que tu tem uma situação de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Temos um gráfico de posição em função do tempo, e a questão continua. Considerando o intervalo de tempo entre 0 e T2, qual das afirmações abaixo está correta? Aí vamos ler uma a uma e ver o que está certo ou errado. Alternativa A. A partícula partiu de uma posição inicial positiva. Não, isso aqui a gente pode ver no gráfico, Imagina o seguinte, tu tem ali um movimento retilíneo, como a questão fala, O cara está andando em linha reta. Só que a tua posição zero, ela está aqui, ó. Essa seria a linha reta do movimento, digamos assim. E ele começa aqui, ó. Então ele começa numa posição de valor x negativo. Ele começa a andar a partir da posição x negativo, em algum momento ele vai passar pela posição x igual a zero. Esse momento seria aqui, ó. Então em T1 ele passa pela posição x igual a zero, e a partir de T1 ele começa a se movimentar em x positivo, Ele começa a ter movimentos na parte positiva do gráfico, até chegar lá em T2. A questão então é essa. Ele começa numa posição negativa, tá aqui, ó, início do gráfico, a posição x negativa, onde o instante é zero. Então essa afirmação ela está errada, A partícula partiu de uma posição inicial positiva. Falso, não foi positivo. B. No instante T1, a partícula muda o sentido do seu movimento. Se isso fosse um gráfico de velocidade, até a análise poderia ser assim. Mas num gráfico de posição, o que a gente observa? Que no instante T1, ele simplesmente passa pela origem, ele passa pela posição zero. Não tem nenhuma relação com a velocidade nesse caso. Então, falso também. No instante T1, a partícula não muda o seu sentido, ela simplesmente passou por uma posição que no gráfico está sendo chamado de zero. C. No instante T1, a partícula está em repouso em relação ao referencial. Mesma questão, Não é um gráfico de velocidade. Se fosse um gráfico de velocidade no instante T1, seria realmente zero. Mas é um gráfico de posição. E no instante T1 ele está na posição zero. Então também não tem relação nenhuma. Percebe, O tempo inteiro no gráfico ele está indo para o mesmo sentido. Ele está saindo de x negativo e indo para o x positivo. Em nenhum momento ele para aqui conforme o gráfico. Beleza? D fala o seguinte: o módulo da velocidade medida para a partícula diminui durante todo o intervalo de tempo. E a E fala o contrário, diz que a velocidade aumenta durante todo o intervalo de tempo. Provavelmente só uma dessas duas estão certas e, consequentemente, a resposta anula a outra. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: como é um gráfico de MRUV, a gente percebe que em gráficos de MRUV, de posição em função do tempo, a gente tem aí a característica de parábolas. E só fazendo, relembrando a matéria, as parábolas elas podem ser vistas de duas maneiras. A gente pode ter um gráfico de parábola côncava para cima ou côncava para baixo. E a parábola, ela fala uma coisa muito importante para mim. A parábola me dá o sinal da aceleração. Então o gráfico ele me dá uma informação da aceleração, meio que subentendido. Quando a parábola é côncava para cima, a tua aceleração é maior que zero, ou seja, é uma aceleração positiva nesse caso. E quando tu tem uma parábola côncava para baixo, a tua aceleração é menor que zero, ou seja, tu tem uma aceleração negativa
neste caso, né? Forma até uma carinha sorridente na aceleração positiva e uma carinha triste na aceleração negativa. Olhando o meu gráfico aqui, eu percebo que é a metade de uma boca sorridente. Ó. Então eu posso afirmar que nesse movimento a aceleração ela é positiva, maior que zero. Uma outra questão também que a gente pode utilizar nos gráficos em geral de posição, né, por tempo, é o seguinte, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, gráficos em geral de posição em função do tempo. A gente pode definir o seguinte, também dois tipos de gráfico. Tem como a gente falar sobre a velocidade olhando a declividade do gráfico, né? Ou simplesmente ver se o gráfico cresce ou decresce. Toda vez que o gráfico estiver de alguma maneira subindo, crescendo, né? Gráfico crescente, a gente vai dizer que a velocidade é maior que zero. Velocidade positiva. E toda vez que o gráfico estiver descendo, a velocidade é menor que zero, velocidade negativa. Percebe o quanto de coisa a gente consegue falar do movimento no gráfico de posição, né? Várias informações subentendidas. Então, se a gente olhar o gráfico que nós temos, ele é uma parábola, ele não é uma reta. Mas ainda assim, essa parábola ela está crescendo. Se tu parar para analisar, ela está subindo. Isso significa o quê? Significa que a velocidade é positiva. E aí matamos, né? Porque quando eu tenho um movimento onde velocidade e aceleração apresentam o mesmo sinal, né, o mesmo sentido, significa que é um movimento acelerado. Acelerado. Se a aceleração tivesse um sinal contrário ao da velocidade, seria um movimento desacelerado. Então, como é um movimento acelerado, a velocidade está aumentando nesse intervalo de tempo. O módulo da velocidade medida para a partícula aumenta durante todo o intervalo de tempo. Resposta alternativa, então, E. E, consequentemente, a D acaba sendo anulada por essa explicação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.